Já parou para observar o quanto que as pessoas mudam com o passar dos anos? Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre mudança e flexibilidade. A gente vai falar sobre mudança e flexibilidade. Por quê, cara? Eu percebo em mim o quanto eu mudei com o passar dos anos, e aí eu vou fazer uma correlação aqui da mudança de vida, por quanto isso reflete no nosso profissional, né? E aí eu pensando sobre isso, eu fiz algumas reflexões e fui dar uma buscada em conteúdo que fala sobre isso, né? Mudança e flexibilidade. Já observou aquelas pessoas que ela tem, em certo momento, ela pensa de uma forma e passa aos anos ela pensa de outra forma? Isso pode parecer bobo e normal, mas isso acontece mesmo. Mas o que faz essas pessoas mudarem? Então, imagina que a gente tem aqui... aqui. Imagina que você muda de cidade, muda de trabalho, muda no setor, você está trabalhando, você muda o setor onde você está trabalhando ali, você muda pela idade, muda os hábitos, entende? Então, como que você lida com essas mudanças, com todas essas mudanças aqui? Você consegue passar por essa transição de forma tranquila? Você é muito resistente? Como é que você trabalha essas mudanças aqui? Acredito que as mudanças são importantes para a gente poder evoluir, né? Não tem para onde correr, você vai mudar de alguma forma, seja por exigência do mercado, seja por conta própria, seja pela família, seja pelos próprios profissionais que te rodeiam ali, de alguma forma você vai mudar. E aí é importante entender que a gente está sempre mudando, quer você queira, quer você não, você está mudando, tá? Então a idade faz isso, o corpo faz isso, né? O próprio cérebro nosso muda o tempo todo. Por exemplo, um jovem até os 25 anos, ele não tem o córtex pré-frontal dele formado. Então, até os 25 anos, o córtex pré-frontal dele, que é uma das regiões do cérebro que auxilia em tomadas de decisões, controle emocional, etc., ele ainda não está formado. Então, existem algumas ações que a gente toma quando a gente tem menos de 25 e que você não vai tomar depois dos 25, exatamente por uma questão fisiológica, é do corpo, não tem como você controlar isso, é assim que funciona. Então, não só a idade, ela te molda, porque você muda a sua percepção de acordo com a sua idade, mas existem algumas outras coisas que também vai moldar a forma que você enxerga a vida. Então, é aquele momento que... E aí eu vou usar um acontecimento que teve comigo, em uma empresa que eu trabalhava, que eu tinha um chefe, tinha um líder lá, um gerente, que num certo dia a gente, depois de um plantão bem puxado, a gente saiu para comer, ele e mais outros colegas do setor ali, e aí no meio da conversa ele me perguntou, eu era auxiliar na época, ele falou assim: João, você não tem vontade não, cara, de assumir cargos, etc? O que você pensa? E aí eu olhei para ele e falei assim: se for para ter essa rotina que você tem, eu prefiro não assumir cargos de liderança. Eu não quero assumir cargos de liderança. E eu falei isso para ele há mais ou menos uns 10 anos atrás. E hoje eu sou líder numa empresa, cara. Significa que eu vou ser líder daqui para frente a minha vida inteira? Não significa.
Pode ser que daqui a alguns anos eu mude minha percepção. Mas olha que negócio louco. Há 10 anos atrás eu tinha a percepção de que eu não queria ser líder. E hoje eu sou líder, né? E o mais engraçado é que as coisas que ele fazia, que eu tinha na cabeça que eu não ia fazer, eu fiz por um longo período, tá? Coisas são essas. Cara, rotina. Eu deixava muitas coisas do meu dia a dia básicas ali para poder trabalhar. Então, eu deixava de ir para academia, eu deixava muitas vezes de me alimentar bem, eu deixava muitas vezes de dormir direito para poder estar trabalhando e estar resolvendo o problema da empresa. Eu deixava muitas vezes de beber água. Olha que louco isso, velho. E eu via isso nele e pensava comigo, cara, eu não quero isso para mim não. E no momento que eu me tornei líder, eu acabei deixando essas coisas básicas do nosso dia a dia para poder dar conta do trabalho e atender as demandas, etc, etc. Ou seja, eu fiz totalmente contrário do que eu dizia que eu faria, né? Eu não queria ser líder, me tornei líder e fiz as mesmas coisas que ele fez ali. Talvez por falta de preparação, muito provavelmente. Muito provavelmente. Eu assumi meu primeiro cargo de liderança com 23 e foi um momento de transição bem dolorido, digamos assim, né? Pensando em saúde, porque até então eu não tinha liderado pessoas e eu acreditava que eu ia ter uma crescente de liderança, né? De liderar uma pessoa, liderar 2 ou 3, e isso foi aumentando. Na verdade foi o contrário, acabou que eu peguei uma equipe de quase 20 pessoas de uma vez só, numa operação que funcionava 24 horas por dia, e eu não soube equilibrar e separar essas rotinas de trabalho e a minha rotina pessoal para conseguir encaixar e ter uma vida saudável, ter uma vida produtiva ali. Enfim, mas percebe como eu mudei a forma de enxergar. Eu estava naquela posição, falei, cara, eu tenho que fazer isso dar certo. E com o passar dos anos eu fui melhorando a forma de lidar com isso, tá? E, assim, qual que é a linha do tempo comum, tá? Isso aqui significa que é o correto? Não. Mas qual que é a linha do tempo comum? Vou desenhar uma linha do tempo aqui. Que a gente enxerga como linha do tempo comum da vida, tá? Da nossa vida. A gente nasce, faculdade, se vira adulto, bens, filhos, vou jogar aqui embaixo para poder ficar mais fácil. Aqui é a sequência, tá? Vou colocar uma seta aqui. Acho que dá para entender aqui, né? Filhos, trabalho, conquistas, viagens, etc. E depois vem a velhice. Vou colocar como aposentadoria. Aposentadoria. Beleza. Então, qual que é a linha do tempo comum? A gente nasce, faz faculdade ou não, tá? Se torna adulto, conquista os seus bens ali, casa, carro, etc. Tem filhos, tem conquistas no trabalho, viagens, etc, etc, etc. Chegou na velhice ali, se aposenta e basicamente assim funciona. Significa que está certo ou não? Não significa, mas é a linha do tempo comum, digamos assim. Muitos não fazem a faculdade, muitos não querem ter bens, muitos não querem ter filhos,
Muitos, não, eu não quero, nossa, ser super bem sucedido profissionalmente, que eu quero curtir minha vida do jeito que eu gosto, etc, etc. Só que chega um momento, nesse período aqui, em todo esse processo, que as pessoas mudam a forma de enxergar, assim como eu mudei. Né? Eu não queria ser líder, hoje eu sou líder. E, porra, diversas outras questões que eu pensava de uma forma e hoje eu penso de outra. Sabe aquela pessoa que a pessoa ela adora um rolê, adora uma bagunça, balada, etc. E em algum momento ela simplesmente muda. Ela não quer mais, ela não vai mais, isso não satisfaz ela. Então eu fui dar uma pesquisada do o que acontece na nossa vida. Por que acontece isso? A pessoa não quer ter filhos, anos depois ela quer. A pessoa não quer ter os bens materiais porque ela quer viver a vida e anos depois ela quer. A pessoa adora uma bagunça, um rolê, anos depois ela simplesmente não gosta. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre, e existem dois profissionais que fizeram uma pesquisa sobre isso, tá? E é um psicólogo, são dois psicólogos, tá? Um chama Glenn Wilder e o outro chama Daniel Levinson, tá? Um escreveu tem um artigo publicado e o outro escreveu um livro que fala sobre essa transição, tá? Um dos artigos, ele fala... Cadê o nome? Ele fala sobre os eventos da vida e o outro ele chama de as transições da vida de um homem. O homem ele coloca aqui como seja homem, seja mulher, tá? Ele generalizou aqui. E aí ele divide, pegar os tópicos principais aqui do que eles analisaram, tá? Que ele chama de eventos da vida, que é isso que faz as pessoas mudarem, tá? É isso que faz as pessoas fazer essas transições. Então temos os eventos da vida, temos as transições, que eu já vou falar sobre. Temos o contexto social. Beleza. Então, bem resumidamente, tá? Bem resumidamente. O Daniel Levinson, ele tem um livro que na tradução fica as transições na vida de um homem, só que o livro só tem versão em inglês, tá? O livro custa, R$250. É um livro caro, só tem inglês, então, assim, obviamente vai ter muito mais detalhes no livro ali e no artigo do Glenn Wilder, mas eu trouxe bem resumidamente aqui o que eles destacam ali como tópicos principais, tá? Eventos da vida. O que entra em eventos da vida? Eventos da vida, ele separa em adolescência, idade adulta e velhice. Então, só pela idade, como eu comentei aqui no começo, a pessoa já tem mudanças de percepção de vida, entende? Quando ele é um adolescente, antes do córtex pré-frontal estar completo, ele pensa de uma forma, a partir dali ele começa a ter outra percepção de vida, e na velhice também. Por quê? Quando o cara chega ali na adolescência, ele tá na curtição, bagunça, o corpo dele responde de alguma forma. Quando ele chega na vida adulta é de outra, sabe? Aquela pessoa que tá com 30 e poucos anos e a pessoa começa, tô com aquela dor nas costas, a pessoa começa a andar com remédio na mochila, entende? Chega na velhice, a pessoa começa a olhar com um pouco mais de cuidado para a sua saúde, porque ela começa a ter algumas limitações que ela não tinha quando era adolescente, então ela começa a cuidar um pouco mais, que na verdade não deveria cuidar só na velhice, deveria cuidar disso bem antes, mas a gente acaba pecando, tá? Então, essas transições da vida, eu até pulei aqui, né? Eu até pulei o tópico, eu já tô nas transições da vida. Essas transições da vida já traz mudanças na forma de pensar e na nossa forma de agir, certo? E existem também os eventos comuns da nossa vida que também muda a nossa percepção. Foi o que eu disse, algumas pessoas não querem ter filhos, e aí acontece dela não planejou, acabou tendo filho,
isso já muda a cabeça dela, vai mudar a forma que ela enxerga a vida. Casamentos, a pessoa casa, ela muda a percepção, perda de trabalho, muda muito a nossa percepção, a pessoa está trabalhando, fazendo acontecer, etc, etc. Por algum motivo, ela é demitida, ela vai moldar, o cérebro dela vai trazer uma percepção diferente para ela sobre o trabalho. Entende? Ela vai ficar reflexiva, vai pensar, pô, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de certo? O que eu não fiz? E vai começar a fazer um tipo de análise. E provavelmente no próximo trabalho dela, a percepção dela no dia a dia vai ser outra. Entende? Ela vai olhar as atividades que ela faz de outra forma, talvez vai ter mais insegurança em algumas ações que ela tomou no outro trabalho que ela entenda que foi o motivo dela ter sido demitida, e etc. Planos que dão errados, tá? Você planeja uma coisa e a vida é uma caixinha de surpresa, velho. A vida não acontece da forma que a gente espera. Então a pessoa planeja uma coisa, aquilo dá errado, e aquilo ali vai formar o pensamento dela para o futuro. Então percebe que são pequenos eventos da vida que vai formando a forma que você enxerga o mundo. E é por isso que a gente tem as mudanças de decisão e de tomada de ação, tá? E eu vou usar uma outra frase aqui que um líder meu me falou uma vez, que ele falou o seguinte: João, aproveita para trabalhar agora. Isso há quase 10 anos atrás. Aproveita para trabalhar agora, porque com o passar dos anos você vai mudar a forma que você enxerga as coisas e talvez você não tenha o mesmo pique para construir a carreira daqui a 10, 15, 20 anos. Então aproveita para trabalhar agora, para você construir uma base sólida, para você conseguir pisar no freio no futuro. Basicamente o que ele está me dizendo é, cara, trabalha agora que você está com 20, para quando você tiver com 30, 35, que você decidir ter filhos, construir uma família, você não vai ter o mesmo gás para ficar horas e horas trabalhando na empresa, entende? Isso significa que você, jovem, precisa morrer de trabalhar para conquistar alguma coisa? Não. Mas tem momentos da vida que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir conquistar outras. Então, ele me falou isso ficou na minha cabeça muito forte. Eu não pensava nisso todo dia, mas de certa forma, talvez automaticamente, eu trabalhei muito para conseguir conquistar algumas coisas. Ainda sou muito novo, tenho muito que trabalhar, mas eu já percebo que de 10 anos atrás para cá, a minha percepção de vida já mudou muito, tá? Então, acredito que isso que ele me falou esteja relacionado aqui às transições, porque é as transições de idade que os dois rapazes falaram aqui no artigo e no livro, tá? E por fim, resumidamente também, tá, gente? Contexto social. Sabe, imagina o seguinte, o contexto social aqui é basicamente o ambiente. O ambiente molda as nossas ações o tempo todo. Se você tá num grupo, sabe aquela história do me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és? É basicamente isso, é o ambiente. Se você está envolto de pessoas ali que trabalham, estuda, cuida da saúde, treina, etc, etc, isso vai te puxar para esse tipo de rotina, para esse tipo de hábito. Agora, se você está envolto de pessoas que só quer saber de bagunça, de rolê, de balada, e não quer estudar, não cuida da saúde, etc., muito provavelmente você vai ser puxado para esse lado. Por quê? Vai chegar uma sexta-feira, você vai estar lá trabalhando, esses seus amigos já vão começar a te chamar para rolê, para bagunça, mesmo que você não esteja afim, você acaba indo. Então, o contexto social histórico conta muito. Outro exemplo. Por que os asiáticos são tão bons no que eles fazem? Entende? Porque, cara, tudo que eles fazem, eles são bons, são regradinho, tem que estudar, tem que trabalhar, e o cara fica ali. Por que disso? Porque é o contexto histórico do país, velho. O país foi construído daquela forma, então a cultura está muito bem enraizada. Então, é um negócio muito maior que molda a forma que aquelas pessoas pensam, entende? Os caras que estudam lá naquelas escolas gigantes dos Estados Unidos, que tem toda uma regra. Se você
for bem na escola, você vai entrar para o time de basquete. Se você for bem, você vai entrar para o time de futebol americano. Isso molda a forma que aqueles adolescentes, aquelas crianças, aqueles jovens adultos pensam. Então, eles entendem que é necessário ele estudar para que ele consiga conquistar alguma coisa. Então, o contexto histórico do país ali molda a forma que a pessoa enxerga e a forma que ela vai tomar as decisões no futuro. E eu coloquei um outro exemplo aqui, até engraçado, porque existem pessoas que são fora da curva, realmente, que têm um raciocínio melhor, que aprende as coisas melhor. Mas a grande maioria das vezes, cara, é o contexto, é o ambiente. A exemplo da Maísa, que apresentava lá os programas infantis no SBT. Porque com uma menina tão jovem, tinha uma desenvoltura tão grande para falar na televisão e cresceu da forma que cresceu. Eu enxergo que é o ambiente, velho. Ela, desde criança, se colocou, a família talvez, colocou ela no ambiente que era para comunicação, que forçava ela a ter aquelas habilidades. Então, ela não tem outra percepção de mundo se não for aquela ali de ser bem comunicativa. Podem ter crianças que fossem colocadas nessas situações e não desenvolvesse tanto quanto ela? Sim, pode acontecer. Mas muito provavelmente, mesmo que não desenvolvesse tanto quanto ela, desenvolveria muito mais do que outras crianças que não foram colocadas nesses contextos. Então, o contexto social, histórico, o ambiente impacta muito na vida da pessoa, tá? E por fim, o que tudo isso, eu vou correlacionar com o trabalho, tá? Que é o tipo de assunto que eu falo aqui. O que todo esse contexto é importante no nosso dia a dia, no trabalho, cara? É importante a gente ter esse entendimento do quanto a gente muda com o passar dos anos, porque uma coisa que é muito exigida no mercado de trabalho é a flexibilidade. Flexibilidade de mudar de empresa, de mudar de setor, de mudar de atividade, de mudar de ferramentas utilizadas, de mudar as tecnologias que mudam, as pessoas mudam, o mundo muda, assim como a gente muda. Então, se você não entender em que momento da vida que você está e você tentar adaptar isso para o momento atual do mundo, você não vai conseguir crescer na carreira se você pretende crescer aí, assumir cargos de liderança, porque está tudo sempre mudando muito. A forma de fazer liderança no passado era uma, forma de fazer liderança hoje é outra, e a gente precisa se adaptar o máximo possível para conseguir ter resultados. Eu sou uma pessoa nova, tenho 27 anos, mas eu já percebo que a forma de liderar há 10 anos atrás, na época que o meu gerente conversou comigo, e a forma de liderar hoje é totalmente diferente. E eu tenho algumas formas de enxergar que ainda são de 10 anos atrás. Só que a galera que nasceu de 2000 para cá, que hoje são os meus liderados, elas têm outra percepção de vida do que a minha. E olha que a diferença de idade é curta, cara. Tem 7 anos de idade de diferença, 6 anos de diferença. Mas eu tenho já alguns pensamentos que da forma de gerir antiga e o que eu tenho que me adaptar para não perder a mão ali, entende? Então, o mundo está mudando muito rápido e é importantíssimo que a gente seja flexível com essas mudanças, porque senão você fica para trás no mercado. Beleza? Bom, acredito que hoje era sobre mudanças e flexibilidade. Falei um pouquinho sobre como a gente muda, como o mercado muda e como que você pode fazer para conseguir lidar melhor com isso, tá? É importante você olhar para o seu momento, em que momento da vida que você está, entender que isso faz parte, a mudança faz parte e ser flexível para você conseguir se manter atualizado no mercado, na sua própria vida. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.